essa parte talvez tenha que cortar, né? Ô, Nestlé, a gente quer patrocínio sim. Manda caixa. Manda caixa de bombom. Eu sou Isbole, @Isbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos o nosso perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E hoje a gente vai conversar dos eventos do dia 12 de dezembro de 2020 até o dia 18 de dezembro de 2020. Hoje gravando no sábado à tarde, novidades. E aí, Xoxin, mais uma semana? Salve, grande Isbole. Mais uma semana aí que passou, que veio, que correu, que foi muito longa ou muito curta, depende do seu ponto de vista, e que teve gente aí que, pelo que me consta, é aluno e é professor ao mesmo tempo, que é duplamente professor. Tem gente que trabalhou muito, se fudeu bastante essa semana. E é isso, né, cara? Vamos conversar sobre o que aconteceu aí nessa semana, o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer. Fala pra mim da sua semana, por favor. Vamos lá. Mais uma semana, né? Gente aí se ferrando, gente aí vencendo. É o de sempre, né? O kit básico do Mais Uma Semana. Só derrotas, né? Só derrotas e poucas vitórias. Então, a minha semana teve pouco isolamento, porque tive uma viagem ontem, e aí eu vou chegar nisso daqui a pouquinho. Meu francês e meditação também foi mais ou menos assim, só que no fim de semana teve um dia que eu estudei bastante francês, e aí no restante dos dias eu, mantive aquela, só para não perder minha ofensiva de mais de 200 e tantos dias no Duolingo. Meditação eu voltei também essa semana a meditar, acho que de todos os dias eu falhei, acho que 2 dias, então, voltando a pegar ritmo, como sempre eu relato aqui, tentando engrenar, me acostumar de novo, que quando para, retomar, as coisas vão sendo um tanto difíceis, mas tô tentando. Na segunda-feira eu concluí, aquele meu relato do dentista da semana anterior, que eu comentei aqui, que a restauração, que eu tinha que fazer, ficou pra segunda-feira dessa semana, do relato dessa semana, e aí na semana anterior tinha sido só a limpeza, então na segunda-feira agora eu voltei pela manhã lá e fiz a restauração, e depois disso eu agora usei fio dental após todas as refeições, então aí não quero ter que passar por tratamentos mais agressivos aí por relapso meu com a minha saúde bucal. Então fica aí já o recadinho da semana. Escovem os dentes e passem fio dental, crianças. Aí eu também estou fazendo um curso de neurociências, comportamentos e afins do professor Pedro Calabres, Faz tempo que a gente não tem a cota Pedro Calabres aqui no programa. E tá sendo um curso muito bom, muito bom. Eu tenho já um certo conhecimento em ciências comportamentais e tudo, até porque é a minha área de estudos em marketing, Eu estudo comportamento de consumo. Mas aí eu tô agora tendo acesso a esses conhecimentos e em ciências comportamentais por uma outra perspectiva, Então eu tô tendo agora conhecimentos de neurofisiologia, um monte de conhecimentos que eu não tinha acesso antes, e tá sendo, assim, fascinante. Eu tô estudando, assim, alguns mecanismos, como é que o cérebro funciona por trás de comportamentos como procrastinação, autossabotagens, de diferentes tipos, desamparo aprendido, várias coisas, assim, como é que funcionam. Eu entendo o conceito por trás disso, e entendo também, claro que ainda não de maneira tão aprofundada, os mecanismos neurofisiológicos por trás daquilo ali. Então está sendo muito fascinante para mim aprender sobre isso, e possivelmente minha reflexão siga daqui. Eu estou em dúvida entre ela e um outro ponto que eu relato agora, que diz respeito à minha viagem, que eu fiz ontem. Foi um grande bate-volta de Maringá, passando por Marechal Cândido Rondon e Cascavel, porque durante a semana saiu a minha convocação para Marechal Cândido Rondon, do teste seletivo que eu fiz para a UniOeste nesses tempos, e aí eu estava esperando a homologação dos resultados e a convocação. Acabou que saiu tudo essa semana, então na quarta-feira saiu a convocação, com os prazos bem apertados para fazer tudo, porque já estão para sair de recesso, agora no fim do ano. Então, aí na sexta-feira eu me programei, ontem, para fazer isso de carro. Fui com meu pai, e aí a gente foi de carro, passamos em Marechal Cândido Rondon para fazer a entrega dos documentos que tinham que ser feitos no campus de lá. E aí depois fomos para Cascavel para fazer aquela parte do atestado de saúde ocupacional, que eu já relatei que eu tive que fazer também para Francisco Beltrão. Uma coisa também, por sinal, curiosa no trajeto Marechal Cândido Rondon Cascavel é que estávamos indo de carro e alguma coisa, não sei se foi um buraco, porque a gente não viu um buraco, mas alguma coisa furou o pneu do carro lá, ainda deu uma danificada na roda. Então a gente teve que parar o carro na rodovia, trocar o pneu. Então foi um co-op
né, com o meu pai pra trocar o pneu do carro. Deu tudo certo. Então, aí eu chegando em Cascavel, fui lá, mesmo procedimento da outra vez, né, fui pro HU, e aí lá no HU, né, fazer a entrega das documentações, mesma coisa, médico e corpo clínico lá, com, né, descaso com os procedimentos de segurança, né, com relação à Covid e afins. Lá o médico também, mesma coisa, deu o atestado sem nem olhar pra minha cara. Peguei o atestado, né, e fui lá pra reitoria lá da UniOeste em Cascavel, fazer a entrega do restante das coisas e aí já assinar o contrato. E aí cheguei lá, na hora de assinar o contrato, o meu contrato de Francisco Beltrão, eu sou professor no regime de trabalho de 40 horas semanais, né, que é o maior que você consegue. E aí eu perguntei, de Marechal, quantas horas são? Eu achei que seriam 40 horas também, porque a minha colega, que já é professora de Marechal, tinha falado que a intenção era eles me chamarem como 40 horas. Aí eu falei, porque, né, não dá pra pegar tudo, eu teria que rescindir um. Daí a mulher falou, não, você consegue somar acúmulo de funções até 64 horas semanais. Claro que 64 horas não são 64 horas em sala de aula, você tem todas as suas atribuições como professor, mas enfim. E aí eu falei, mas quantas horas são? Daí ela falou, são 20 horas. Em resumo, né, eu acabei pegando também esse contrato de 20 horas, então oficialmente agora eu sou professor de Francisco Beltrão com 40 horas semanais e de Marechal Cândido Rondon com 20 horas semanais, só que Marechal Cândido Rondon eu tô sem agora a perspectiva de me tornar 40 horas semanais, né, porque a ideia antes de tudo era ficar com o Marechal 40 horas semanais e mudar pra lá. E aí agora no fim das contas eu estou 60 horas, possivelmente se não bater, né, se eu não conseguir coordenar e fazer as cargas horárias dos dois lugares serem compatíveis, né, conseguir dar as aulas nos dois lugares, vai ser tudo remoto, né, mas enfim, se tiver alguma coisa eu vou ter que largar pra trás Marechal, né, e ficar com o Francisco Beltrão, porque lá eu já tô garantido 40 horas, né, que é o máximo. Mas, pra quem tava reclamando de que queria trabalhar há pouco tempo, agora tô com trabalho saindo pelo ouvido. Não sei ainda quais matérias serão, nada do tipo, mas pelo menos agora eu já posso dizer que tá tudo, enfim, resolvido e eu sou professor universitário da UniOeste em 2 lugares ao mesmo tempo. E isso daí conclui a minha semana. Muito bem, cara. Parabéns, de novo, novamente, uma vez mais. Minha semana, então? Por favor. Cara, minha semana ela foi muito corrida e muito cansativa. Iniciando já no final de semana, a gente teve 3 grandes eventos. O primeiro foi eu ver minha namorada, que é sempre uma emoção muito grande. A segunda é que tivemos o torneio sazonal de lore, que premiou 4 pessoas, uma em cada servidor do mundo inteiro com $10 mil. E no qual... No servidor das Américas, aqui onde eu jogo, no caso, foi um mexicano que ganhou. Então, parabéns para o mexicano. Ganhou $10 mil. Nenhum dos brasileiros ultrapassou o top 16. Todos eles pararam no top 16, infelizmente. Eram 6 brasileiros. 4 deles caíram na primeira rodada e os outros 2 caíram na rodada seguinte. Mas tudo bem, né? Faz parte. Triste, mas segue a vida. E também no final de semana eu tinha que fazer a minha injeção de testosterona, né? Eu não produzo a testosterona. Acho que já devo ter comentado isso em algum episódio aqui do podcast. Mas eu não produzo testosterona desde que eu nasci, então basicamente eu tenho que injetar artificialmente. Logo, eu faço essa aplicação a cada 2 semanas, mais ou menos, a 15 dias, 14 dias. E a problemática foi que eu não tinha receita, cara. Eu achei que tinha, mas quando eu fui lá nos meus documentos pra pegar, eu não tinha nenhuma. E aí acabou que eu não fiz, né? Eu geralmente faço no domingo. E aí eu não fiz e juntou isso com o fato de eu, na segunda-feira, começar a trabalhar como recepcionista na parte da noite também, né? Como recepcionista. E então, basicamente, o que aconteceu é que segunda, terça, quarta, quinta e sexta eu trabalhei 12 horas. Trabalhei das 9 às 9 e na sexta-feira eu trabalhei das 7 às 7. Então, cara, foi bem corrido, bem puxado, assim, pra mim. Eu tô, sabe, o bagaço. Bem cansado. Inclusive, eu tive que trabalhar hoje, que a gente tá gravando, que é sábado, né? Eu sei que não entra no corte da semana, mas já que a gente tá gravando... Tem que ver isso aí, né? Vamos ver. Se o editor deixar passar, passou. Senão, semana que vem eu repito tudo. Então a gente tá gravando no sábado à tarde, justamente porque eu tive que trabalhar aí no sábado de manhã. Tive um grande problema que, assim, as coisas só acontecem quando você tá na frente, né? O que por um lado é bom, né? Porque daí eu consigo resolver tudo. Nessa sexta, na verdade, queimou o computador da recepção. Ele simplesmente falou assim, tá quente, hein? Tá quente, hein? Tá quente, tá quente, tá quente.
pifou. Ele queimou literalmente, cara, porque deu pra sentir o cheiro, assim, de queimado. E ele era um computador bem velho, sabe? Então eu falei, nem adianta querer lutar por esse computador, sabe? Vamos pro próximo. Aí eu peguei um que eu usava bem no começo, quando eu entrei no hotel, que era o computador que eu usava, e coloquei ele na recepção, e eu tive que configurar toda a impressora. Então eu tive que ligar pro rapaz que mexe no nosso sistema lá, ele é lá do Rio de Janeiro, e a gente ficou literalmente 4 horas e meia no telefone conversando sobre isso, pra conseguir, enfim, ajeitar a impressora e deixar tudo redondinho pra segunda-feira tá funcionando 100%. Essa semana também, eu esqueci de comentar, mas por conta de eu estar da testosterona, eu fico muito cansado, então atribui-se ainda mais um cansaço por conta disso, né? Porque minha reposição hormonal não estava em dia e eu estava trabalhando 12 horas, então, cara, eu tava bem estressado, bem cansado, de certa forma até rabugento. Então, por um lado foi bom eu não ter visto a minha namorada só na sexta, mas é ruim porque sente saudades, né? Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a minha reflexão vai partir desse ponto, porque eu lembro de uma pesquisa de sei lá eu onde, de que pessoas mais inteligentes, elas tendem a ser mais rabugentas. E aí eu vou comentar sobre isso daqui a pouquinho. Antes disso, eu vou passar a bola de volta pra vocês, Bola, para que você comente aí, por favor, sobre a sua reflexão, para que depois eu retome a minha. Beleza, vamos lá. Cara, então, a minha reflexão tava dividida entre falar sobre ter dado certo também, essa última etapa, né, do teste seletivo para Marechal Cândido Rondon, que basicamente minha reflexão seria sobre essa conclusão, né, e conseguir agora o cargo de professor, né, e quem tava reclamando que queria trabalhar agora vai ter trabalho para sair pelos ouvidos, né. E aí eu acho que seria uma reflexão legal, mas acho que eu já falei algo parecido com isso há pouco tempo, né, sobretudo porque é uma situação que basicamente está repetindo o que aconteceu com o Francisco Beltrão já há pouco tempo, né, que eu fui ser chamado, deu tudo certo, enfim, e tal, é um grande alívio para mim. Mas eu acho que eu vou seguir mesmo com a reflexão do curso que eu tô fazendo do Pedro Calabres, que eu adquiri, né, há pouco tempo, quando ele fez a oferta, tudo. Eu já mencionei, né, eu gosto muito do trabalho dele no canal Neurovox, no YouTube. E é um grande cientista, né, comunicador científico e, né, tem uma didática muito boa. Me interessou muito a proposta do curso. E aí o motivo da minha reflexão é que eu tô aprendendo, né, bastante com ele. E eu, né, vejo o poder que o conhecimento e, sobretudo, que o autoconhecimento tem sobre a gente. Porque várias coisas, né, que ele vai explicando ali, né, desses mecanismos e, né, tudo embasado com conhecimentos científicos sérios, né, sobre como é que funciona a procrastinação na mente das pessoas, né, como é que funciona em termos do funcionamento cerebral, como é que funciona, né, as emoções e sentimentos, como é que elas atuam no corpo da pessoa. Tudo isso daí eu vou aprendendo e daí eu consigo identificar em mim como é que eu funciono. Eu tenho níveis, né, mais acentuados disso ou daquilo. Esse tipo de autossabotagem aqui acaba acontecendo comigo dessa forma. Então, são coisas que eu consigo identificar em mim e agora com o conhecimento, né, com esse autoconhecimento, eu tenho, né, recursos para conseguir lidar com isso. E aí, claro, nesse processo de transformação, né, de autoconhecimento e mudar coisas que me incomodam e que eu gostaria que fosse diferente. Só que antes eu não tinha esse repertório, né, de conhecimentos para eu conseguir lidar com isso, né? Era muito mais na força da teimosia, né, de querer que algo fosse diferente e tentar na força bruta. Agora eu tô aprendendo muitos outros, né, elementos que me ajudam nisso e eu já estou sentindo várias melhoras, porque uma vez que você conhece o mecanismo que está por trás daquilo, fica tudo muito mais fácil, né, de você conseguir coordenar estratégias para mudar de fato. Já diria Samuel Rosa, conhece-te a ti mesmo e eu me conheço bem. Com essa pérola de sabedoria aí. É que na verdade conhece a ti mesmo é uma frase de Sócrates ou Platão? Não sei, não lembro. Ainda não sei, mas isso aqui vai ficar pro relato da próxima semana que aconteceu hoje, mas então já fica aí o gancho da próxima semana. Tá certo. Mas só pra deixar claro, não é uma questão introspectiva, só pra deixar claro, o conhecer a ti mesmo. É uma outra parada que eu poderia inclusive dissertar sobre isso, mas como o nosso tempo é curto, eu vou pular essa parte e vamos falar diretamente sobre a minha reflexão, que eu uma vez tinha escutado naquela famosa frase que eu particularmente detesto, que eu ouvi um estudo, ou apontam alguns estudos, ou estudo tal aponta que, e eu detesto essa frase, mas é da onde eu tiro essa informação, de que eu li em algum lugar, algum momento, de que pessoas que são rabugentas são mais inteligentes, ou que pessoas inteligentes
são mais rabugentas. E, cara, essa frase, ela se torna particularmente certa quando eu começo a observar que, às vezes, cara, certas coisas, pequenas coisas assim, começam a me tirar do sério. Claro que tem todo um peso sobre o estresse de estar trabalhando 12 horas, de estar dormindo pouco, né, de não estar fazendo o que eu quero, jogar, ver minha namorada, enfim, todas essas coisas, né, graças a esse período extra de trabalho que eu peguei. Só que, assim, é umas coisas que você fala, gente, é só pensar. Tem muitos exemplos, tanto aqui em casa, quanto no próprio hotel, que eu não vou relatar agora pra não tornar tudo muito longo, mas, cara, eu fico pensando de, tipo, será que as pessoas inteligentes, elas realmente são rabugentas, ou elas são rabugentas porque elas são inteligentes? Eu realmente não entendo a causa e a consequência, mas me parece bem viável que as duas coisas andem junto. Porque, assim, eu sei que é meio prepotente falar isso, mas eu sou inteligente, né? Assim, eu não sou o gênio, assim, nossa, caralho, esse cara é gênio. Esse é o crânio, meu Deus, esse cara vai revolucionar o Brasil. Mas assim... Cura da AIDS! Mas eu sou inteligente, né? Assim, no geral, de uma forma geral, ampla, eu sou ou inteligente ou sou sábio, um dos dois, você escolhe. Porque depende da sua definição. Cara, eu fico rabugento às vezes, hein? Quando eu começo a prestar atenção em umas coisas, sabe? Eu fico tipo, gente, mas é só fazer tal coisa e resolve, sabe? Eu entendo que nem toda discussão, ou existe aquela frase, né? Que tipo, toda solução simples não é uma solução de verdade. Mas, cara, sabe? Pra questões banais e bobas da vida, cara, existe sim solução. Ou se você pensar um pouco antes de fazer as coisas, você vai conseguir atingir isso, sabe? Entende? São coisas bobas, assim, que as pessoas, elas só fazem, e se elas pensassem um pouco antes, elas teriam poupado ou tempo ou esforço, sei lá, sabe? A gente tem, de novo, a gente vai voltar para uma questão que talvez vai se tornar um pilar, que a gente gosta de fazer as coisas eficientemente, né? Eu e você. Então, cara, para você fazer as coisas eficientemente, eventualmente você precisa pensar sobre o que você está fazendo. Você não pode simplesmente agir, sabe? Se você age por instinto, tudo bem, você pode adquirir uma experiência e tal, uma expertise que você realmente não precisa pensar sobre aquilo. Mas você vai executar qualquer coisa, para e pensa, sabe? O famoso, para e pensa. Mas se o celular não estiver ali, ele pode estar enganado. E, cara, acredite, a sua vida vai ser melhor e provavelmente você vai tirar um pouco do amargor de algumas pessoas. Então, eu posso dizer por mim, porque eu já respondi uma ferramenta cientificamente validada do curso do professor Pedro Calabres, que indicou que eu tenho um alto nível de conscienciosidade e também um alto grau de diligência. Então, com você eu não sei porque eu não apliquei a ferramenta em você, né? Então, cientista... Não quero que você aplique ferramenta nenhuma em mim. Mas você queria que o farmacêutico aplicasse coisa pra você, né? Queria, mas eu não tinha receita pra isso. Só que ele é mais gato. Então, e aí, como bom cientista, não posso sair afirmando coisas sem embasamento. Porque é isso que eu de fato trouxe na minha reflexão, né? Que é essa questão da gente se conhecer bem. E eu acho que, ainda que você também não tenha feito esses questionários, né? Que eu acabei tendo acesso, eu também identifico você nessas questões também muito parecido comigo, né? Que já foi pauta aqui de algum outro episódio, que a gente é bem parecido nesse sentido. E eu acho que, assim, pra gente isso é muito natural, né? A gente se preocupar em querer fazer as coisas bem feitas e também não querer perder tempo à toa, né? Enfim, eu acho que esse é meu complemento. Às vezes o tempo que a gente parando pra pensar, nos economiza muito tempo depois. Sim. E eu adiciono mais ainda. Eu acho que é uma coisa que não é um exercício nosso, praticamente é o que a gente sabe? É uma característica intrínseca já, porque a gente não consegue desligar disso, sabe? Eu não consigo desligar de pensar, tipo, de só, dar de ombros, sabe? Tudo eu penso. Inclusive, ontem eu tava conversando com a Bela sobre isso, e ela falou algo semelhante nesse tom. Ela falou, que você tipo, absolutamente tudo que a gente conversa, você fala assim, mas o que isso quer dizer? Mas define isso. Mas é que você leva as coisas muito a sério. E, tipo, tudo você quer definir, tudo você quer colocar em palavras. E assim, eu parei pra pensar, e ela tava falando isso como se fosse uma crítica, como se, tipo, tudo eu quero saber os detalhes, entender o porquê, tipo, numa discussão, por exemplo, sabe, uma conversa que a gente tá tendo, daí, sei lá, ela fala, por exemplo, você é muito chato. Eu falo, o que é ser chato? O que você define Defina chato. Tipo, o que é chato? É isso, você é chato, que é isso. Exato. É um próprio ponto que se comprova, mas assim, o fato dela falar, tipo, você é chato por isso, porque você tá fazendo isso agora, você tá perguntando o que é ser chato. E eu falo, porque talvez, agora eu entendo o que é a sua definição de chato. E
na sua definição, você está correta. Sim, eu sou chato. Porque eu gosto de pensar nas coisas, por exemplo. Não só que eu gosto de pensar, mas como que você vai entender um problema se você não tiver as definições básicas, sabe? A gente tem grandes problemas, assim, humanitários, da questão moral do ser humano, porque envolvem coisas que a gente não tem definições claras, né, explícitas. Por exemplo, termos que a gente já falou sobre liberdade, justiça. Sabe o que é liberdade? O que é justiça? O que nesse caso é liberdade? O que nesse caso é justiça? Então, eu gosto de definir isso, porque quando eu sei o que você tá tratando como, por exemplo, liberdade, você fala, liberdade é o fato de você fazer tudo o que você quiser. Foda-se, fazer o que você quiser, independente do que aconteça. Aí eu, tá, agora a gente pode começar a discutir, debater sobre os pontos, porque agora eu entendi o que é o seu sentido de liberdade. Porque assim, no mestrado, a gente tinha muito medo de duas palavras, que elas são o cerne para qualquer discussão e que, inclusive, no âmbito comum, né, na nossa vida casual, que é o seu conceito epistemológico e ontológico. É que assim, dá esse medo, né, de tipo, o que é? Epistemologia, ontologia, nossa, canseira. Mas, cara, a gente faz esse trabalho de epistemologia e ontologia o tempo inteiro, só que a gente não percebe. A gente só tá assustado com a palavra, mas assim, essa mesma coisa que eu falei, sabe? O que você define como liberdade? E isso é você, intrinsecamente, questionando-se sobre o conceito epistemológico e a ontologia dele, que é como a forma que esse indivíduo enxerga o mundo, sabe? Tipo, o que você enxerga o mundo e como que você define essa palavra. Porque não tem como você ter uma discussão sendo que a epistemologia e a ontologia não estão alinhadas, sabe? Que nem, dar um exemplo esdrúxulo, é que nem você tá discutindo bananas são gostosas quando um cara tá falando, não, mas maçãs são vermelhas. Os conceitos não estão alinhados, sabe? Você tá falando sobre sabor e outra pessoa tá falando sobre cor. Por mais que vocês estejam falando sobre frutas. Caralho, mas a gente deve ter perdido uns 5 ouvintes nessa parte. Cara, sou chato mesmo, foda-se. Caguei. Só tem uma palavra pra isso, caguei. Eu só tenho 2 palavras pra isso. Sessão mais. Beleza, sessão mais então. A gente tem algum feedback ou uma indicação? Dessa vez nós temos feedback. Temos? Foi enviado diretamente para meu perfil no Instagram. Já tô ligado. Já sabia que ia ter isso, mas não esperava que fosse real. Que é meu perfil, @esbole no Instagram. Que foi enviado, já que você sabe de quem é o feedback. Imagine seja de Bela. É a própria Bela. Vamos abrir aqui o feedback. Diz assim: tô na correria, mas tô aqui. Vamos de feedback em cima da hora, porque eu sei que vão gravar hoje. KKKKKK. Aí começa. Hello, boys. Demorei, mas lembrei de mandar feedback dessa vez. Gostaria de comentar sobre o último episódio, no qual o Xoxin relata sobre o amigo secreto. Ok, realmente ele aceitou através da livre e espontânea pressão da minha mãe para que todos participassem, mas ele foi bem convincente de que queria aquilo. Fui enganada. E sobre o presente, o Xoxin é muito exagerado. O rolê vai ser dia 24, eu nem pensei em comprar o meu ainda e ele fica doido por antecedência sim. Mas é isso, eu acho. Como eu poderia esquecer? Parabéns, Sbole, pelo emprego pelo seu aniversário. KKK, sucesso, guri, beijocas. Não lê pro Xoxin antes de gravar, senão ele fica pensando nas respostas e quero que seja espontâneo. Mó chato ele. Beijos, té. A gente conversou sobre isso, eu e a Bela, sobre o primeiro ponto, livre e espontânea pressão. Sim, porque assim, se eu não tivesse pressão, eu simplesmente ia falar tchau, bens, bom amigo secreto pra vocês, divirtam-se. E sobre eu ser convincente, eu sou convincente, cara. Eu sabia que era importante, que ela ia ficar feliz se eu participasse, que a família, de uma forma geral, ia ficar feliz com a minha presença. Então, sabe, tipo, eu não vou... Cara, assim, de novo, a gente volta pro assunto do tópico de hoje. Do tópico de hoje, não lembro se a gente falou sobre isso hoje, mas a gente falou isso alguns episódios atrás. Quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente se propõe a fazer uma coisa bem feita. Então, assim, se eu vou participar do Amigo Secreto, eu vou participar de uma forma bem feita. Eu vou dar o presente que foi solicitado, eu vou estar sorrindo e vou estar feliz. Mesmo que por dentro eu esteja morrendo. Sabe? Enfim. Bom, eu vou trabalhar especificamente esse ponto do amigo secreto. É algo que faria as pessoas felizes, entendeu? Faz a Bela feliz eu estar participando do amigo secreto. Então, eu não quero participar com baixo astral, entendeu? Porque, tipo, daí ela não vai se divertir. Cara, assim, me desculpe se é pra, tipo, ser falso pra uma pessoa ser... Assim, ser falso... Ela falou isso, sabe? Tipo, você é falso. Cara, assim... Falso, é como se eu estivesse, tipo, enganando, matando. Nossa, eu sou um cuzão, sou falso. Não, eu só tô, tipo, mudando o meu estado de espírito pra que você seja mais feliz, sabe? Tipo, fazendo uma coisa que eu não curto pra que você seja feliz.
Então, tipo, pra mim tá tudo bem, sabe? Não é como, nossa, eu não sou mais eu mesmo porque eu não participei desse amigo secreto. É tipo, que merda, eu não queria participar dessa bosta, mas né, tamo aí. No máximo é isso. Simplesmente não se tornou inconveniente, né? Exato. E assim, cara, sei lá, tipo, pra ver a felicidade das pessoas, pequenos sacrifícios, assim, cara, não me importa. Então, tipo, se você quer categorizar isso como falso, de novo, viu? Cara, viu? Eu tô falando, cara. Definição, o que é falso? Sabe o que é ser uma pessoa falsa? É você fazer qualquer mentira, ou mudar a sua forma de agir, por mais que você pense outra coisa. Tá, então nesse caso eu sou falso, é isso. Uhum. Cara, meu Deus, toda batalha tem conceito, eu li muito Sandman, porra. Tá louco? Então, beleza, agradeço o feedback, Bela. Muito obrigado, Bela. Foi mandado estrategicamente no meu perfil do Instagram para causar discordâncias aqui, brigas no nosso podcast. Ao vivaço. Ao vivaço. E aí, agora, né, a gente vai para aqueles recadinhos? Sim, vamos para aqueles recadinhos. Se você quiser mandar um feedback e deixar a gente feliz, olha como a gente ficou feliz hoje. Fiquei feliz com o feedback hoje, hein? Obrigado, beijo, amor. Se você quiser mandar um feedback para nós, você pode nos mandar por e-mail no emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Se você quiser mandar uma mensagem aí, escondida, uma mensagem oculta, você pode... Quer mandar pro Esbole oculta? Você manda no meu perfil, que é o @minxoxin. Olá, sou eu. Ou se você quiser mandar uma mensagem escondida de mim, você pode mandar pro Esbole, que é o @esbole. Lembrando que esses perfis são no Instagram. E também lá no Instagram, sabe o que tem? Tem o nosso perfil oficial e não verificado, que é o @maisumasemana. Isso aí, a gente também pede pra você seguir o perfil do Instagram, porque assim a gente conhece cada vez mais a nossa audiência. Então você, né, conhece que o nosso podcast, né, já tá acompanhando a gente. Segue também no Instagram, porque daí a gente vai tendo mais acesso à inteligência, né, dos analytics ali, dizendo, né, o perfil das pessoas que acompanham a gente, a idade, né, de onde vem, tudo mais, que a gente consegue entender um pouco melhor quem, né, tá por trás dos números que a gente vê, né, que teve, sei lá, um número X de ouvintes, mas quem é esse... né, quem são essas pessoas por trás desse número X, né, de ouvintes. Então ali pelo menos a gente consegue começar a ter uma noção de com quem a gente está falando. Isso é muito legal pra gente, né? E bem, né, a gente também pede então para você mandar um feedback, né, assim como a Bela fez, porque agora finalmente eu posso fazer a leitura da atualização do ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, que com um feedback nós temos Varejo e a Admiradora do Xoxin, com 3 feedbacks nós temos Elian, Denis, o Príncipe Nigeriano e Lucas. Com 4 feedbacks agora nós temos Bela. E com 10 feedbacks nós temos Silvia. Então essa foi a atualização do ranking 2020, mais uma semana de feedbacks, que eu não posso falar ele parcialmente, esse nome, né? E aí, enfim, né? Agora você já tá seguindo a gente, já mandou feedback, também agora dá aquela ajudada e piramida o podcast, né? Manda para algum amigo que não conhece o nosso podcast, não conhece podcasts em si, manda um episódio para essa pessoa, para um combinado de episódios, né, para essa pessoa, e aí ajuda a gente a chegar em novos ouvintes, e se possível também a pessoa compartilhar aqui o entendimento dela, o que ela pensa a respeito das nossas reflexões, ou quiser mandar alguma consideração adicional pra gente de alguma experiência que ela teve. E é isso, a gente dá aquele tchau agora? Sayonara, bye bye. Então, falou, tchau, tchau. Falou, até mais. Adeus.